Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais um vídeo em homenagem aos nossos 5 anos do Grupo Tech e hoje uma conversa histórica. Em 2016, o grupo oficialmente é criado na Universidade Federal Fluminense em Santo Antônio de Pádua. Naquele mesmo ano, a gente consegue um apoio da CAPES através de um edital de apoio a eventos. Consegue realizar um evento grande, envolvendo mais de 450 crianças da região, de 8 escolas, 4 cidades diferentes. Tem a caravana, inclusive, do IFE, do Sudeste de Minas, vindo a Santo Antônio de Pádua participar. Essa competição de montagem de quebra-cabeça culmina na final, sendo realizada no último dia do evento, com mais de 70 crianças, num restaurante aqui da cidade. E depois dessa experiência toda, nós, como estamos no meio acadêmico, nós escrevemos alguns trabalhos e enviamos para um evento da área de medicina, porque, afinal de contas, a gente adoraria saber o que os médicos, o que os especialistas na área médica achariam do nosso trabalho. E, para nossa surpresa, o nosso grupo, que é de tecnologia, educação e cognição, recebeu no NeuroEdu em 2017 uma menção honrosa por um trabalho da Rafaela, que é um trabalho de final de curso, e recebeu o prêmio de melhor trabalho em função da experiência que nós tivemos na primeira edição do Tech Encontro 2016. E hoje a gente recebe aqui a doutora Lilian Li, que é professora da Faculdade de Medicina, Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, no Departamento de Pediatria. Ela que hoje vai conversar com a gente um pouco sobre neuroeducação, sobre a história do grupo de pesquisa, do evento. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, para a gente poder começar a nossa conversa, lembrando que o formato de todos os vídeos aqui é nessa tentativa de conversa ou um formato mais de aulas, que não é o caso aqui, eu queria entender um pouco do histórico do NeuroEdu, porque as pessoas normalmente submetem trabalho para evento esperando uma aprovação. E nessa experiência nossa foi uma tentativa diferente. O nosso objetivo na submissão já foi um feedback, um retorno, uma avaliação de uma comunidade diferente para a gente identificar se estava no caminho certo. E o NeuroEdu a gente já está com a 6ª ou 7ª edição, não é isso? Foi a 7ª edição esse ano, né? Já é um evento até meio tradicional aqui na região, né? E a gente fica muito feliz quando vem pessoas mais de longe, né? Como vocês lá do Rio de Janeiro, e vem geralmente pessoas também de Brasília, então está cada vez mais ampliando as ações, né? O impacto do NeuroEdu. O NeuroEdu, ele nasceu do grupo de pesquisa do LI em relação à neurociência, né? Inicialmente, ele estava dentro do Sinapse enquanto divulgação científica com uma pegada assim de neurociência, né? E quem é responsável pelo NeuroEdu é a Sueli Adestro, que é uma psicóloga que tem uma interação muito grande com a questão do aprendizado, né? E sempre teve esse interesse de aproximação mesmo dessas áreas que podem ser tão distintas, né? Mas que têm tudo em comum, né? Que nesse mundo moderno a gente não tem mais como separar a neurociência da medicina, da questão da neuroeducação e a questão da tecnologia, né? Que ela invadiu todos esses campos. Então, o nosso objetivo no neuroeducação sempre foi essa aproximação, né? A gente sente que a escola, ela precisa de muito apoio, né? Muita ajuda, e a gente sempre
sempre quis se aproximar mais da escola, né? Eu sou pediatra, né? Eu cuido de crianças, e nos últimos 15 anos, a minha área de atuação é a medicina do adolescente. E nessa questão da medicina do adolescente, a vida do adolescente, ou até da criança na fase escolar, é a escola, né? E muitas vezes a gente percebe que se a gente não se aproxima da escola, se a gente não tenta resolver as questões, os conflitos, os dramas do adolescente na escola, a gente não está cuidando desse adolescente de forma integral. Então, a gente já tinha essa percepção, né, porque a gente entende da importância, né, na vida do estudante, do adolescente, da criança, a importância da família, mas a gente também enxerga uma importância grande da escola nessa vida deles, né? E o nosso interesse maior é realmente se aproximar dessa escola, essa escola que sofre tantas críticas, né? Essa escola que é tão julgada por todo mundo, tão mal falada, né? Mas que a gente acredita na escola ainda como um meio para apoio dos estudantes. E a gente acredita que a gente tem que oferecer um apoio para essas escolas e também para um apoio para os alunos na escola. Então, dentro de todos esses anseios, além dessa divulgação científica, que foi o Neuroedu, né, a questão de aproximar dos professores, fazer um evento para psicólogos, para psicopedagogos, para professores, para médicos, para pessoas que têm interesses nas áreas, né, inclusive os professores de diferentes áreas. A gente, em 2018, sentiu que já estava na hora da gente fazer um projeto de neuroeducação, né? Então, dentro da renovação do CEPID-BREM da FAPESP, que é um centro que a FAPESP financia centros de estudos de excelência, a gente propôs um projeto grande de neuroeducação, né? Então, foi toda essa evolução em que agora a gente está, a nossa proposta é fazer pesquisa dentro da escola, coletar dados dos alunos, pensar intervenções, testar intervenções para ajudar a performance do aluno. Nós temos uma relação muito próxima do Neuroedu e de todo esse grupo, que essa relação começa em 2017. Logo depois, ainda em 2017, o Marcos Alessandro, que foi avaliador no Neuroedu, vem aqui a Pádua dar um curso de neuroeducação de 12 horas com uma chancela da Sociedade Brasileira de Ciência Cognitiva. A gente cria o Dia Tech, ainda em 2017, vai na ONG que o Marcos dirige em Tanguá e passa lá o dia inteiro com os idosos, com as crianças, com oficinas aos professores. E a primeira participação que a gente tem um orgulho muito grande de ter, do Dr. Lee, no caso, que são os dois que comandam todo esse evento, toda essa estrutura. Inclusive, parabéns e muito obrigado em nome da comunidade pela contribuição e pela acolhida que vocês dão a toda a comunidade educacional. O Dr. Lee nos deu a honra de participar como membro da banca de um dos nossos alunos aqui. Então, apesar da gente estar numa cidade de 40 mil habitantes, numa região com dificuldade econômica, a gente está o tempo todo tentando produzir conhecimento de qualidade, e a gente precisa, para produzir conhecimento de qualidade, ter avaliações de qualidade e não ter medo das avaliações, porque, afinal de contas, o nosso objetivo, a gente já conversou algumas vezes, eu e a doutora Lilian, eu e o doutor Lee, é exatamente que a gente consiga garimpar talentos daqui e direcionar melhor preparados para os grandes centros.
A minha história, por exemplo, eu sou de uma cidade de 100 mil habitantes, eu fiz a faculdade particular, fiz a minha inscrição no mestrado escondido, porque eu tinha certeza que eu não passaria, e quando eu fui convocado para a última etapa, num processo seletivo todo feito à distância, e tentando ir para o Rio Grande do Sul, eu que sou de Minas, os meus pais se assustaram quando eu disse que eu tinha que viajar para o Rio Grande do Sul sozinho. No final das contas, eu consegui realizar o mestrado, depois encaixar num trabalho numa grande empresa que é a Petrobras, iniciar um doutorado, seguir a carreira de professor, que era algo que eu queria muito. Vendo o trajeto que eu fiz, algo que a gente pode deixar como aprendizado nesse vídeo é que você procure grupos menores, mas sempre tendo leituras dos grupos maiores, tendo opinião de pesquisadores de renome, porque, afinal de contas, a gente está conversando aqui num bate-papo leve pra caramba sobre um assunto muito delicado, muito complexo, que o Grupo Tech e o Brain e o NRG abordam e gostam muito de tratar, que é a comunidade educacional, em cada um dos níveis, professores, alunos, familiares, e a gente está tentando cada vez mais lidar com o rigor científico, mas traduzir nessas conversas para uma linguagem mais leve. E, inclusive, Lilian, você comentou sobre a Sueli. A Sueli ela é citada 1000 vezes em todas as participações que a gente tem, porque, primeiro, ela é uma apaixonada pelo que faz, algo que vocês fazem que ninguém entende e a gente vai morrer sem conseguir entender. É como vocês transformam 24 horas do dia na quantidade de coisas que vocês conseguem fazer. A gente convidou a Sueli, convidou a Viviane, que é do EPI Brasil, também para participar do evento. E é muito marcante para a gente esse livro, que foi organizado pela Sueli, editado pela Tutores, e o único capítulo dele que não é feito por ninguém da área de saúde é o nosso, que inclusive tem a participação de uma aluna de segundo período. O que é muito diferente, porque eu fico imaginando o lugar dos pais. Uma adolescente ainda, lá pelos seus 18, 19 anos, com um capítulo, com a coautoria de um capítulo de livro rodeado por autores médicos. E a grande contribuição que essa aluna deu é porque a gente tem um problema muito grande, principalmente no nosso caso, ser da área de exata, ser da área técnica, que é a escrita mais aberta, mais livre, mais acessível. E aí a gente chamou essa aluna, que gosta muito de escrever, a Silvia, e ela ajudou a gente a gerar uma versão do capítulo que fosse uma versão mais fácil de entender. Foi, inclusive, curioso no dia do lançamento desse livro, porque a gente enviou, nos 15 dias que nos foi dado, que foi dado para cada um dos autores, a gente mandou 2 capítulos. E falou, olha, escolham, porque um está numa linguagem mais técnica e o outro está numa linguagem mais humana, mais aberta, mais ampla. E foi, inclusive, marcante, e eu não posso deixar essa conversa de passar por esse fato, quando eu estava do outro lado da mesa, né? Eu estava sentado como autor, tendo que autografar um livro para as pessoas que eu sempre almejei conseguir conversar, que eu sempre almejei trocar umas figurinhas, e aquela travada, ela é típica, ela é de uma responsabilidade muito grande, mas é de uma satisfação muito grande dessa história e de saber que, olha, a gente está rodeado e está tendo a possibilidade de conversar com vocês. Então, obrigado mais uma vez a vocês por deixarem que a gente se aproxime e por ajudarem a gente a dar oportunidade para esses jovens, que é legal pra caramba. Eu acho que todo grupo é assim, né? A Sueli, ela é muito assim de abraçar, de ampliar, né? A Isilda também, ela tem essa capacidade, né, de agregar. O Li também tem muita capacidade de agregar e de multiplicar. Então a gente tem, acho que todo mundo tem essa visão assim, né, de abraçar a diversidade, dar oportunidade para as pessoas, né?
Aqui a gente tem uma característica, Lilian, que eu acho que é legal a gente tocar nesse assunto, porque as pessoas da comunidade evitam ir na universidade, porque elas entendem como um ambiente de especialistas ou de um conhecimento muito elevado. E nessa conversa vocês estão vendo um exemplo de um grupo de uma cidade pequena que é completamente atrelado à sociedade, à comunidade local, e de um grupo em Campinas, da Unicamp, da Faculdade de Ciências Médicas, com médicos, que é atrelado à comunidade local, com um monte de eventos, um monte de atividade gratuita, aberta, acessível nas escolas, na comunidade local. Então, assim, é muito mais uma questão de você identificar quais são as entradas e os melhores acessos do que uma generalização de é um prédio que eu não posso acessar quando a gente está falando de prédios públicos. Né? E eu estava até vendo a foto, né, do ano passado, no primeiro fórum de neuroeducação, né, que você também estava presente, né? Sim. A gente estava compartilhando um pouco do que foi, o que a gente sentiu de estar na escola, né? Em 2019, quando começou o projeto, a gente fez um questionário amplo avaliando saúde mental dos adolescentes numa escola, e essa era uma demanda da diretora, né? A gente decidiu ficar na escola, e foi uma experiência muito rica. Estava eu, de médica, né, de adolescentes, a Tatiana Alves, que é psicóloga, e a Carolina Campos, que também é psicóloga. E toda quarta-feira, da 1 às 3, nós estávamos na escola, ouvindo os alunos, acolhendo o sofrimento deles, apoiando, dando direcionamentos para os alunos que precisavam de um apoio maior, de uma avaliação maior. E foi uma experiência riquíssima que a gente teve. Eu acho que o trabalho em grupo, né, de nós três foi muito gostoso, da gente estar compartilhando, uma pessoa apoiando a outra. Muito sofrimento, né? A gente pôde vivenciar o quanto de sofrimento tem na vida desses alunos também, né? Mas foi uma experiência gratificante de saber, de sentir que após 2, 3, 4 conversas, eles estavam melhores, né, os alunos, apesar de todo o sofrimento emocional que a gente conseguiu até mensurar pelos questionários, tudo, a gente pôde ver a capacidade de resiliência que esses alunos têm, né? Com pouco apoio, eles se reinventavam até, né? Ressignificavam aquele sofrimento, eles superavam aquela dor, e assim era impressionante também a capacidade deles de superarem. Então foi muito rico isso, e a gente compartilhou, né, no fórum de neuroeducação que teve o ano passado. Infelizmente, esse ano, todos os nossos sonhos, né, porque a gente tinha tantos projetos, a gente, no começo, né, de fevereiro e março, a gente participou das reuniões dos pais e mestres, conversamos com os pais, tem uma lista de pais interessados para fazer um projeto de pais e filhos, que ia ser muito legal. A gente estava com planos de refazer o questionário para ver uma segunda onda desse questionário, e infelizmente, né, esse ano foi tudo meio virtual, meio à distância, e a gente ficou muito triste de não poder dar mais apoio a esses alunos, né? Que a gente sabe que quanto que eles não estão
em cada lar, sozinhos, isolados, sofrendo sozinhos com aquela dor que a gente não consegue, talvez, abraçar, acolher eles, né? Então, esse ano teve um gostinho, assim, de frustração um pouco para a gente, mas, ao mesmo tempo, a gente tentou fazer o melhor do que a gente tinha. Eu acho que o grupo de neuroeducação, né, teve várias... Cresceu, né? O Daniel começou a participar, pessoal lá do Rio Grande do Norte começou a participar, o Ricardo do Rio. Então, eu acho que também foi assim, foi positivo, apesar de todos os trancos e barrancos. Eu achei que foi um ano positivo, que talvez a gente não ampliou, mas a gente focou e tentou dar um significado a tudo que a gente já tinha feito e focamos mais na produção científica. Então, eu achei que foi um ano bom. Acabou sendo o ano de reforçar as convicções, né? A gente tinha muitos planos. Para o pessoal que está assistindo entender, para esse ano a proposta era que eu realizasse um pós-doutorado morando em Campinas, fazendo um trabalho envolvendo Santo Antônio de Pádua, Campinas e a minha cidade natal, envolvendo muitos adolescentes, utilizando jogos, fazendo avaliações. Isso não foi possível nem presencialmente, nem à distância, por uma limitação técnica e tecnológica. Eu que sou da área de tecnologia, a gente não conseguiu migrar o projeto para isso. E a gente acabou tomando uma vertente no projeto que é algo também fundamental para toda a atuação da comunidade acadêmica, comunidade científica, que é a adesão dos gestores. E aí eu gosto de chamar de gestor, porque eu não estou falando apenas de diretor, mas de toda a camada de gestão, envolvendo inclusive a Secretaria Municipal de Educação, em cada um dos municípios que a gente tenta acessar, mas principalmente os professores, porque a gente aqui, esse ano, em fevereiro, também participou de 5 semanas de planejamento dos professores, exclusivamente. E a nossa previsão era exatamente percorrer essas escolas, fazendo capacitação, ajudando eles no que eles precisassem, no que a gente pudesse ajudar. E acabou que a mudança de cenário fez com que o nosso projeto esse ano tomasse um outro rumo, mas ainda assim tomasse um rumo interessante, uma vez que um dos vídeos da nossa capacitação aos professores está com mais de 440 visualizações, e um dos encontros nossos com os gestores, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, teve 56 participantes de toda a camada de gestão. O que é muito interessante, e ainda mais uma conversa que a gente teve esses dias, em um momento eleitoral, que acaba tendo um impacto, que a gente acabou percebendo ele no meio do processo, mas é um impacto que acaba atrapalhando, ainda mais quando a gente está lidando com situações de nomeação, coisas do gênero, mas no final das contas a gente está ali... A gente está diante de pessoas apaixonadas pela educação. Então, tanto a doutora Lilian, quanto o doutor Lee, quanto todo o grupo deles, em cada um dos braços de neuroeducação, de epilepsia, lidam com muita paixão e com muito querer ajudar o ser humano e muita proximidade ao ser humano, quanto a gente tenta fazer a mesma coisa aqui em projetos de extensão, em projetos de pesquisa, mas de modo que o rigor acadêmico acabe não saindo e essa linguagem técnica não saia tanto. Então, eu lembro de uma situação que eu pedi uma reunião com o Dr. Lee para conversar com ele sobre algumas dúvidas e alguns direcionamentos que eu tinha de neuroeducação e de ciência cognitiva, e na hora eu travei na sala, não conseguia falar com ele, e ele, não, Daniel, calma, estou aqui, vou esperar para a gente poder conversar, porque a gente precisa... a gente pode conversar e eu posso te ajudar. Então, assim, é muito mais um medo nosso do que uma abertura de vocês para atender a gente, para ajudar e para dar essas dicas e esses direcionamentos. Então,
Eu acho que para a nossa comunidade aqui conseguir entender e para todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo, são oportunidades muito interessantes de você conhecer o laboratório, conhecer o projeto através de um evento aberto, através de uma parceria de pesquisa, e aos poucos você identificar aquelas pessoas que são abertas a essa conversa, que apesar de terem muitas publicações, muitos títulos, mas continuam sendo humanas, continuam sendo abertas e acessíveis, e aos poucos a gente vai formando uma corrente de quem está querendo ajudar e de quem esse rigor todo da nossa carreira não subiu pela cabeça, né? Porque a gente conhece um monte de gente que, infelizmente, essa sede por produção, essa sede por cada vez ser maior, acaba subindo pela cabeça e não aproximando da comunidade à universidade pública. Eu fui coordenadora do programa de pós-graduação por 4 anos aqui da saúde da criança e do adolescente, né? Então, eu sempre fui fui responsável por muitos alunos, né? O programa tinha 110 alunos e a gente tem que ajudar esses 110 alunos a publicar, ajudar eles a ir para congressos, ajudar eles a fazer a carreira e pensar a carreira deles, né? Uhum. Então, eu já tenho muita... Eu entendo que o papel do mentor, né? Quando você é um professor de escola pública, você também é um mentor, né? E eu morei muitos anos no exterior, né? E lá no exterior, no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde eu morei, a gente entende que enquanto você é um professor, né, um docente, você tem o seu compromisso de fazer a mentoria dos alunos mais inexperientes, dos docentes mais inexperientes. Então, é um papel, é um compromisso que a gente tem, né, de ajudar na carreira das pessoas que pedem para a gente, né? Então, é muito comum as pessoas virem pedir ajuda para a gente e a gente ajuda, a gente dá sugestões, a gente liga, né, as pessoas a profissionais que a gente acha que talvez tenham interesses em comum. Então, eu acho que isso faz parte do nosso papel. Infelizmente, como o Daniel falou, as pessoas que não têm essa experiência de vivência no exterior, talvez elas não tenham esse entendimento, né, de qual é o papel deles enquanto docentes, enquanto mentor. Mas, assim, para a gente é um compromisso, uma satisfação poder ajudar as pessoas que procuram a gente. É isso aí. E para que as pessoas que estão acompanhando consigam perceber, a doutora Línia mantém parceria com o professor Ulisses, que hoje é pós-doutorando com o Howard Gardner, autor das inteligências múltiplas que todo mundo cita e conversa sobre. Então, de modo muito próximo, a gente conseguiu sentar para discutir, e essa conversa minha com o Dr. Lee, eu ainda não sabia da colaboração com o Gardner, foi exatamente sobre inteligências múltiplas, porque eu vejo algo muito marcante, tanto nos professores terem vários receios em relação à abordagem que estão adotando para ensinar, para atender a maior quantidade de alunos possível, para que os alunos aprendam e assimilem as informações, mas os professores acabam não entendendo a complexidade da sala de aula no sentido de diversidade de modos de pensar, de modo de assimilar a informação, de modos de ter a qualidade de vida, a qualidade de sono, o que está acontecendo fora daquela realidade. Então, no nosso evento desse ano, no Tech Encontro 2020, em homenagem a 5 anos, a gente está tentando cobrir, em alguns aspectos, essa formação, que é entender, por um lado, a trajetória dos membros que percorrem o nosso grupo e o que eles fazem, onde eles alcançam, porque tem muito preconceito com a área de licenciatura, e no nosso grupo, com apenas 5 anos, a gente tem
exemplo de um aluno que saiu empregado na cidade dele, que virou coordenador de escola de informática lá, exemplo de aluno que saiu formado aqui. Então, assim, é muito mais uma força de vontade e um buscar as pessoas certas que vai levar o caminho. E aos poucos a gente acha pessoas como o grupo de vocês que nos dá abertura e que nos leva para lugares que a gente nunca imaginou. Final de fevereiro, início de março, 2 semanas antes de estourar a pandemia, a gente estava colaborando na organização do EPI Brasil, que é o maior evento de epilepsia, que inclusive a gente está conversando com a Viviane, vai marcar uma conversa com ela para falar um pouco sobre epilepsia para a comunidade nossa aqui, já que é mais uma vez um braço de trabalho de vocês que é humano pra caramba, que dá uma abertura muito grande para a gente e que é fácil das pessoas conseguirem alcançar informação muito séria e não caírem em boatos, em fake news e mentiras e coisas desse tipo. O LIPS, principalmente, né, a área de divulgação científica sempre foi uma coisa que ele teve muito gosto de fazer, né, e ele faz muito bem. E é algo que a gente precisa parabenizar vocês um monte, já que mesmo estando numa área acadêmica que tem muito rigor, então tem que ter produção, tem que publicar artigos em revistas renomadas e uma linguagem técnica muito voltada aos pares, vocês têm as características de publicar livros como esse, como o NeuroQ, como o CRIS, que são livros muito legais de ler, sabe? Eles são muito leves para a comunidade. Inclusive a doutora Ling, né? Que tem vários materiais, vários livros e palestras sobre Mandala das Emoções, que é outra pessoa que é muito acessível, muito fácil da gente poder conversar. E agora a gente também, esse ano, a gente está indo para para mídia mesmo, né? Então, eu tenho uma aluna que está falando sobre questões de saúde para jovens no Instagram, né? Então, Jovens e Ideias, né? Que tenta fazer essa divulgação sobre saúde, sobre autocuidado, sobre informação, né? A gente também está tentando explorar mais a área de tecnologia também para alcançar esses adolescentes que agora estão, né, mais na internet do que na escola, né? É algo que a gente publicou, inclusive, no nosso grupo esse ano, acho que 2 anos atrás. Os nativos digitais estão chegando na faculdade. O que a gente faz agora? Porque, afinal de contas, os pós-2000 agora já estão no 2º ano de faculdade, 3º ano de faculdade. E quais são os projetos de pesquisa dele? Vão ser ir para uma biblioteca, pegar livros empoeirados para ler, ou eles vão precisar combinar esses livros, esses artigos com materiais mais atuais, e vocês fazem isso muito bem. Isso é muito interessante. Eles são, assim, os nossos alunos atuais de medicina, eles estão, né? Você está falando uma coisa, você acha que ele está lá, desligado, vem lá com tudo que você falou e mais um pouco, trazendo informações. Então, eles estão muito rápidos, né? Eu acho que a gente tem que realmente abraçar essa questão da tecnologia e aprender a lidar melhor com esses nativos digitais, né? Que eles têm um potencial de acrescentar para a gente muito grande, né? Até um dos nossos projetos é um aluno de medicina que está fazendo um aplicativo gamer justamente para reforçar os comportamentos e as ações, né, dos adolescentes com doença crônica, trabalhando no portal. Então, eu acho que a gente vai ampliar a visão, né, do mundo desses adolescentes imersos na tecnologia. Eles têm muito a agregar aos nossos conceitos e aos nossos entendimentos, né? Até para criar uma linguagem mais ainda acessível
a esse público que é o nosso alvo, né? O nosso alvo é modificar comportamentos, motivar estilo de vidas mais saudáveis, e é importante a gente ter essa linguagem. E eu queria, só para a gente ir encaminhando para o final, te fazer duas perguntas. A primeira é a respeito de como que o pessoal das escolas públicas, professores, gestores de outras regiões do Brasil, de outras cidades, conseguem contato e onde eles precisam procurar contato para informações relacionadas à área de saúde, uma vez que o nosso grupo ele estuda a saúde, mas muito na concepção do indivíduo para ver como ensinar ele melhor, como ele lida com tecnologia, mas a gente não conhece muito da área de saúde. Queria uma dica sua para essas pessoas. Olha, a gente tem esse grupo, né, depois que a gente criou esse projeto Neuroeducação, a gente também criou um site do Energy, né? Neuroeducation Research Group, que é o NRG. Então, no site, a gente está criando vários conteúdos justamente para estar discutindo essas questões que abordam a escola, né? Que é uma coisa para ter informações relacionadas tanto à neuroeducação, à aprendizagem, as questões que a gente entende que norteiam a saúde do indivíduo, né? Então, a gente não consegue enxergar o ser humano dentro do contexto social que ele vive, né? Então, não adianta a gente só pensar, ele não está aprendendo, mas sem entender qual é o ambiente que ele está, né? Quais o que a gente chama de determinantes sociais de saúde desse indivíduo. Então, esse site ele tem essas informações, né? Tem lá, você também pode entrar em contato com a gente, fazer perguntas, e a gente adoraria ter esse feedback de vocês e estarem se aproximando, conversando com mais pessoas do Brasil. A gente vai colocar na descrição do vídeo tanto o site, quanto o YouTube do NRG, quanto o Instagram do projeto. E, de fato, são pessoas muito acessíveis, muito fáceis para a gente poder conversar e para esclarecer nossas dúvidas. Então, fica aí o convite para todo mundo procurar a gente, procurar o grupo da doutora Lília, ou, se preferir, procurar a gente pelo TEC, e a gente leva essas mensagens para lá, a gente conversa com eles e faz essa aproximação. A segunda questão que eu queria que você tocasse, Lília, é a respeito de processo de aprendizagem. Como que esses professores precisam lidar com esses adolescentes, uma vez que eles parece que estão dispersos, em alguns casos estão, mas em alguns casos, como você disse, eles estão pesquisando, buscando informação e trazendo coisas muito mais avançadas e evoluídas do que a gente, ainda mais numa realidade atual de pessoas jogando online e fazendo transmissão desses jogos e ganhando milhões fazendo transmissões dessas. Então, assim, é uma realidade muito diferente para a maioria dos professores, dos profissionais da educação. E como é que vocês veem um caminho que esse pessoal da educação consegue agir para aproximar um pouco mais? A gente não está só interessado em interagir com os adolescentes, né, com os estudantes. A gente também tem grande interesse de interagir com os professores, né? E a gente percebe um grande desafio, né, na classe dos professores. E eu acho que talvez o grande desafio dos professores é entenderem que a gente não pode parar de aprender, né? Porque eu acho que um dos grandes problemas que a gente
às vezes encontra na escola, é um pouco da resistência dos professores em fazer alguma coisa diferente, em acolher uma sugestão, né? Claro, eles estão sobrecarregados, mas eu acho que o grande desafio é eles entenderem que como aprender, nunca parar de aprender, né? E, infelizmente, o que a gente vê é que o modelo na escola, ele está muito defasado, né? É um modelo da era industrial, né? Da revolução industrial, é um modelo para criar um tipo de um aprendente que estaria trabalhando talvez numa fábrica, né, numa linha de produção. E eu acho que esse é o grande desafio, né, de repensar a escola, repensar o ensino para um cidadão desse século XXI, né, em que a gente, claro, vai ter sempre os trabalhadores braçais, né? Sempre as pessoas que vão ter que trabalhar de uma forma física, mas também dar oportunidade para todas as pessoas usarem a criatividade, usarem esse raciocínio lógico, né? E ensinarem elas a pensar em soluções, né? Eu acho que esse é o grande desafio. E a gente sente que, até pelas condições mesmo, às vezes inóspita, que o professor se encontra, é muito difícil para ele sair desse lugar, né, de resistência e aceitar esse desafio de pensar fora da caixa, né? E então eu acho que esse é o grande desafio de como é que a gente vai ajudar esse adolescente que recebeu estímulos diferentes, tem uma perspectiva de mundo, uma perspectiva tecnológica totalmente diferente das outras gerações. Como é que a gente vai ajudar ele a se motivar para pensar, né? Eu acho que o tripé aqui é repensar o professor, né? O professor tem que até tem um pensamento interessante, né? De que você tem que aprender a esquecer para aprender coisas novas, né? Então, e se você não quer esquecer o que você já aprendeu, se você não quer aprender coisas novas, aí é um problema muito grande, né? Principalmente se você está numa escola no século XXI, né? Uma outra coisa é motivar, né? E fazer com que esse aluno se motive para aprender as coisas novas. Eu acho que esse é também um grande desafio, tanto do professor, né, quanto nosso, de fazer com que a gente motive esses alunos, né? Porque a capacidade intelectual, a capacidade de crescimento de um adolescente é gigantesca, né? E muitas vezes a gente segura eles para a mediocridade. Então, eu acho que esse é também um grande desafio de não limitar os nossos alunos, não cortar os sonhos, não queimar as vontades deles, né? Mas, ao mesmo tempo, conseguir direcionar toda essa energia para um processo criativo e que seja de crescimento. É algo que certamente a gente
consegue visualizar caminhos, mas não tem receita pronta e salas diferentes precisam de comportamentos diferentes, de alternativas diferentes. Tá? E então, indivíduos diferentes precisam de coisas diferentes, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio da educação. Ao mesmo tempo em que você enxerga o todo, você também enxergar a particularidade e as necessidades de cada um, né? Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio. E o nosso grande desafio é estar atrás de tudo isso, né? Testando métodos que sejam mais eficientes para que isso se concretize na prática. Aqui a gente chama de cardápio. A gente gosta de simplificar esse testar métodos por cardápio. Algo que a doutora Lina está comentando é que, aos poucos, a gente consegue identificar que os professores, gestores, acabam tendo certo receio em receber a nossa colaboração e a nossa participação em função de ou experiências ruins, ou achando que a gente vai levar a solução, a gente vai tentar entregar uma receita pronta, e não é isso que acontece. O que a gente leva como mentalidade, e eu gosto de simplificar no grupo do TEC por uma frase que é: quanto melhor o seu cardápio, melhores as suas escolhas. O que eu quero dizer com isso? Aos professores, quanto mais ele conhece alternativas e ela conhece alternativas para aplicar no dia a dia, diante de uma nova situação, ela vai conseguir escolher melhor. Então, chegou um projeto, por mais que você não goste tanto desse projeto a princípio, no final também você pode, olha, foi um projeto que agregou muito pouco, mas conheça o projeto, mas entenda um pouco, mais participe. E eu sou uma pessoa, doutora Línia, que eu gosto de falar sobre essas coisas, porque durante o meu processo de doutorado, eu percebi, analisando o currículo de alguns colegas, que muita gente passava 4 anos e tinha 1, 2 publicações e a tese. Ou 10 publicações e a tese. Mas era isso. Era a produção do trabalho de doutorado em artigos e em texto final. E eu optei por fazer uma coisa muito diferente. Que como eu estava em São Paulo, na USP, eventos é o que mais acontece. Todo dia tem 10, 20 eventos acontecendo na cidade. Então, eu me organizava para, em algumas semanas, eu conseguir participar do máximo de eventos que eu pudesse, e hoje eu já participei de mais de 150 eventos. O que quer dizer o seguinte: nossa, Daniel, você sabe de tantas áreas? Não, mas eu consigo conversar com pessoas de áreas diferentes, porque aos poucos você vai entendendo o linguajar que as pessoas usam. E tem um exemplo muito claro de quando eu trabalhava na Petrobras, que a gente teve uma discussão que não convergia de jeito nenhum, porque um profissional da computação, da tecnologia, usava o termo variável num contexto, e um profissional de engenharia de petróleo usava o termo variável em outro contexto. Para o profissional da computação, variável é um espaço de memória. Para o profissional de engenharia de petróleo, variável é uma alteração no tempo. E só por eu conhecer das duas áreas, eu chegar e falar: olha, peraí, calma, vocês dois estão corretos, só que essa palavra tem significados diferentes no contexto dos dois, então troquem os dois as palavras, a coisa convergiu. Então é algo similar que eu sugiro. Conheça das outras áreas e entenda, até para conseguir avaliar se é para você ou se não é. Então, por exemplo, nesse evento desse ano, desculpa te cortar, vocês vão identificar conversas com diversos alunos, inclusive aluno da história, aluno da área de cultura, aluno da área de tradução, também com um cara que é músico, com a doutora Lilian, com uma professora de primeiro ano. Por quê? O Daniel sabe falar com as pessoas? Não, ele estuda um pouco da área das pessoas, encontra pessoas que aceitam essa conversa, porque, óbvio,
ela não é de um lado só, a outra pessoa também precisa estar aberta a um papo que, em algumas vezes, eu vou usar termos técnicos, vou usar termos errados, e a pessoa vai corrigir, a pessoa vai alinhar essa conversa, e aos poucos a gente vai conseguir integrar as áreas de um modo a levar conhecimento para o máximo possível de pessoas. O Dalai Lama fala que quando você fala, você só repete o que você já sabe. Quando você ouve, talvez você tenha a oportunidade de ouvir coisas diferentes. Então, na minha experiência, a criatividade, a criação de alguma coisa diferente, ela não está onde você já sabe, ela está aonde você pode aprender alguma coisa, né? Então, eu acho que as melhores colaborações são justamente de pessoas de áreas diferentes, em que consegue te dar um novo instrumento para medir uma coisa que você conhece, né? Então, eu gosto muito de interagir com engenheiros, né? O pessoal da computação, o pessoal da física, né? Eles geralmente têm aqueles equipamentos maravilhosos, mas eles não têm uma pergunta clínica, né? E muitas vezes a gente entra com a pergunta clínica e daí sai uma resposta inovadora, né? Então, eu sempre gosto de estar trabalhando nesse limite, que não é a minha área, mas que a gente pode estar conversando com coisas em comuns e que achem denominadores comuns dessas duas áreas. Sem dúvida. E o mesmo vale para a sala dos professores. O mesmo vale para você conversar, por exemplo, com o professor de história, de geografia, de matemática, de inglês, de artes, de educação física. Às vezes, a aula que vem depois pode te ajudar. Às vezes, a aula que veio antes pode te ajudar. Porque, certamente, imaginar que um aluno vai aprender, sendo que em 50 minutos ele teve um conteúdo, um assunto sendo discutido, ele tem 2 minutos para mudar essa chave e começar a associar com uma outra área de conhecimento, é não entender minimamente como funciona o cérebro humano, porque, de fato, é muito difícil. Você está em casa trabalhando com uma coisa, daí a pouco chega alguém, te interrompe e você tem um raciocínio rápido para esse novo fato? Não. Então, o aluno vai funcionar da mesma forma. O que é um caminho interessante, que a gente já teve até uma orientanda no mestrado, que é da área de letras, que trabalhou com isso, que é a Lígia, são os projetos integradores. Conversar com o professor anterior, conversar com o professor que vai dar aula depois da sua e tentar transformar em algo mais fluido, em algo mais suave. Certamente o aluno vai aprender melhor tanto a sua disciplina quanto as outras que estão acontecendo ali do lado. E lógico que a gente está falando em bom relacionamento. Se você tem um contato melhor com um dos professores ou com uma das professoras, claro que esse contato pode gerar frutos e parcerias e projetos de colaboração em feiras de ciências, por exemplo, com participação de vários professores, porque, afinal de contas, isso é muito rico, isso é muito, muito interessante, né? Sem dúvida, eu acho que essa é uma excelente dica para os professores, né? Porque ser curioso também, né? O que o meu colega está fazendo, o que eu posso aprender com o meu colega, o que nós podemos fazer juntos, né? Isso é muito importante na escola, né? O trabalho em equipe. E eu acho que isso é um desafio grande também. Perfeito. A gente está encaminhando para o final do nosso vídeo. Queria só que você comentasse um pouco sobre o grupo e fizesse suas considerações finais para a gente poder encerrar. Muito obrigado desde já. Não, eu gostaria só de parabenizar o TEC, né, pelos 5 anos. Eu acho que você está né, super dedicado e se esforça muito para divulgar, para trabalhar, interagir. É muito legal ver
o trabalho de vocês, que está crescendo, né? E a gente fica muito feliz de estar podendo ajudar e colaborar com vocês. Tá joia, muito obrigado. E nós temos aqui um diferencial que é a possibilidade de continuar essas ondas. A gente consegue acompanhar o aluno desde o Fundamental 1 até o ensino médio, algo que os grandes centros não têm. E, além disso, uma das nossas vocações é tentar ser um celeiro de talentos para identificar e indicar processos seletivos de mestrado, de doutorado, próprio faculdade, para que os nossos alunos aqui conheçam antes os projetos, porque, afinal de contas, o aluno que se inscreve num vestibular voltado para o grupo de pesquisa, ele já sai muito na frente de todos os demais, porque ele não está indo fazer um curso, ele está indo encontrar um grupo de trabalho que vai levá-lo para um futuro muito interessante. Muito obrigado, doutora Lília, mais uma vez. Obrigado demais pela oportunidade de conseguir trabalhar junto, de aprender pra caramba com vocês e de chegar num lugar que, sinceramente, eu nunca imaginei, que é conseguir conversar com profissionais da saúde e aprender a quantidade que a gente aprende todo dia, já que o grupo é muito diverso e é um grupo muito aberto para dar opinião, para conversar, para trocar essas figurinhas. Claro que todos os grupos são um reflexo muito grande, tanto o seu quanto do Dr. Lee, porque a gente agrega pessoas que são muito próximas àquilo que a gente pensa, àquilo que a gente vive. E no TEC eu tenho a felicidade de ter isso também. O TEC que surgiu por um movimento dos alunos. Eu fui só a ponte necessária para a gente formalizar o TEC, organizar evento, conseguir verba pública, credenciar no mestrado, abrir oportunidades. Mas o TEC é um grupo bem coeso e bem participativo que, com certeza, a gente só consegue impactar as pessoas através de um grupo colaborativo e coeso. Mais uma vez, muito obrigado. Deixo um abraço grande ao Dr. Lee, aos filhos e fique com Deus. Muito obrigada, Daniel.